Horóscopo para o dia 6 de setembro de 2021. Áries ou Carneiro. Você poderá vir a ter algumas descobertas nesta segunda-feira que te darão uma grande vantagem em questão de potencial, mas que será necessário saber utilizar com sabedoria. Isso porque poderá ser possível subverter seu uso. Em outras palavras, seja lá o que for, procure utilizar para realizar seus objetivos, não tirar vantagem dos outros. E isso não quer dizer que é algo ruim. Procure se lembrar que muitos conhecimentos e coisas existentes são neutras, e quem dá o tom é quem se utiliza daquilo. Se uma pessoa for de índole boa, certamente fará bom uso, e quem for de índole questionável, a utilização não será com as melhores intenções. No entanto, tudo possui seu retorno, e se a atitude for torta agora para conseguir algo que acreditar ser um bem, certamente o que fez vai voltar. Touro. O conselho para esta segunda-feira é cuidado com a sede ao pote. Isso porque poderá desenvolver obsessão por algo, sem medir seus atos para conseguir, quando o ideal talvez seja olhar com cuidado o que precisar ser feito, de modo que não venha a colocar energia em excesso, jogando tudo para o espaço, e vindo a se chatear. Será um dia para agir como um caçador, ou seja, com o máximo de cautela e precisão para que tenha tudo o que desejar, ou como dizem, saber apertar os botões corretos. Caso contrário, a frustração poderá te passar a impressão de fracassado, o que não é verdade, e assim sentir receio de ir atrás de qualquer outra coisa. Embora a força de vontade seja importante para muitas conquistas, ir com todo vigor a algo frágil faz o objetivo se despedaçar. Gêmeos. Sua segunda-feira será um dia excelente para ir com tudo em direção ao que faz seu coração cantar de alegria. Contudo, o que poderá te atrapalhar será algumas crenças que tenha a respeito da situação. A mais lembrada é que o dinheiro é sujo, fazendo muitos terem nojo, inconscientemente, de ganhar mais, atrapalhando o alcance da prosperidade, mas há outras mais sutis e que, nos últimos tempos, têm sido bastante utilizadas, passando batidas. Uma delas é a capacidade de se sentir feliz, de se fazer o que se quer e que se pode, é claro, desde que de maneira responsável, enquanto outros não estão com condições para isso. A primeira palavra que utilizam é a empatia, algo que é valioso, mas a utilização dela é que talvez esteja aquém do ideal. Sentir a dor e a tristeza alheia é necessário, mas desde que se possa fazer algo a respeito, não sofrer junto e ficar por isso mesmo. A empatia, utilizada apenas para absorver, é tão nociva quanto a falta dela. O que quero dizer é que, se aparecer oportunidades de se sentir alegre, mesmo que por um momento, e notar que outros não podem, isso não significa que você deverá sacrificar o que estiver à sua disposição. Pelo contrário, se puder compartilhar sua alegria, que seria um dos usos da empatia com sabedoria, melhor ainda, mas em nenhum momento deixe de aproveitar o que chegar a você. Se for porque há escassez do que vier a receber, então aproveite por todos os que não podem. Câncer ou Caranguejo. Alguns frutos interessantes que você tem plantado poderão chegar nesta segunda-feira, sendo motivo de orgulho. Porém, será necessário ser sábio sobre como vai proceder com isso, pois decisões tomadas como forma de desabafos poderá causar desdobramentos que não sejam tão interessantes, sendo melhor encarar o que vier pela frente com leveza, ou mesmo projetar isso. Por exemplo,
Se o fruto for conseguir algo através de sua capacidade para tentar ganhar o respeito de alguém, esfregar na cara, embora possa parecer gratificante, poderá gerar a mesma rejeição, pois cada um escolhe o que sentir, e se a conquista desejada pelo outro era apenas um pretexto para você desistir, não será conseguir que vai mudar a opinião dele. Pelo contrário, veja o quanto evoluiu, e que com a prova de seu potencial para você mesmo, poderá adquirir o respeito de pessoas melhores, que certamente vão reconhecer alguém de valor, uma vez que reconheceu o próprio, não precisando mais se humilhar em busca de atenção. Leão. Será uma segunda-feira em que deverá tomar um pouco de cuidado com o drama, de modo a não colocar mais peso do que a realidade. Isso porque haverá tendência de que as coisas estejam um tanto travadas, mas receber algumas ajudas inesperadas e conseguir superar. Pela dificuldade, você poderá reclamar que seu dia está um verdadeiro inferno, contudo dando errado. Porém, abaixar seu astral dessa forma será o caminho mais fácil para tornar o dia praticamente insuportável. É claro que, quando as coisas não fluem como gostaríamos, é de alguma forma frustrante. No entanto, seu foco deverá estar na essência, não na forma. Se você conseguir o que quiser, independente da forma ou da velocidade, é o que importa. Para ficar claro, vou utilizar um exemplo extremo. Muitos reclamam, quando ocorrem vários imprevistos e chegam atrasados, que o dia deu todo errado. Porém, se você consegue se manter vivo para pensar nisso, significa que seu dia deu certo, embora não fosse da maneira que gostaria. Virgem. Haverá possibilidade de perceber que algumas coisas que você trouxe para a sua vida, acreditando que seriam uma maravilha, não são tão belas assim, e que talvez já esteja a causar até certo incômodo ou prejuízo. Contudo, apenas o diagnóstico de nada vai servir se não agir para reverter a situação. E quando falo de ação, não estou dizendo quando tiver vontade, mas para ontem. Quanto mais tempo ficar com o que te desagrada, mais tempo vai permanecer longe do que foi criado para você. Se livre das tralhas que você identificar em sua vida e vá atrás do que realmente te completa. Libra ou Balança. Será uma segunda-feira em que talvez tenha de dar uma atenção especial à sua confiança. Isso porque é possível que venha a sofrer alguma baixa que te coloque para baixo. E quando digo baixa, não estou apenas me referindo a corte de relacionamentos, ou mesmo a perda de coisas ou situações a que nutre o forte laço emocional. Às vezes, a perda pode ser simplesmente um desequilíbrio emocional vindo de uma ofensa ou de um elogio que não foi o que esperava. Para exemplificar o último, há pessoas que sempre conseguem no 10, mas quando conseguem 9, entram em desespero, acreditando que está em decadência. Isso diz bastante sobre o reconhecimento do próprio valor, em que talvez esteja mais a se preocupar com o julgamento alheio do que ter noção de quem você é de verdade. Receber avaliação positiva de outros é agradável, mas saber seus verdadeiros valores é o que conta, de modo que nada externo seja capaz de te derrubar, seja de maneira sincera, o que poderá fazer com que venha a se melhorar, como por pura maldade, de modo a conseguir certo nível de poder sobre você. Aliás, se parar para pensar, é possível que até alguns dos elogios que tenha recebido e que tanto te agradaram não sejam verdadeiros, podendo ser utilizados para manipulação, e se aprender a observar o que é verdadeiro em você,
vai diminuir bastante qualquer tipo de influência que nada tenha a ver com a realidade. Escorpião. Dependendo do erro que cometemos, desejamos logo reparar, pois aquilo não sai de nossa cabeça, praticamente nos atormentando o tempo todo. Quando envolve pessoas, isso demonstra a grandeza de quem o sente, pois, infelizmente, é mais natural que se deixe passar batido, ou que se queira admitir estar certo de todo jeito, mesmo quando tudo aponta o contrário. Contudo, independente da situação, será necessário que se conecte à sua paz interior, de modo que seja capaz de tomar atitudes mais efetivas. Afinal, se sentir culpado, e não responsável pelo que houver, apenas fará manter o mesmo sentimento caso que venha a receber o perdão, ou ainda agir para reparar de alguma maneira, e pela mente estar a mil, fazer tudo de qualquer jeito e piorar mais as coisas, ou achar que tudo está perdido. Manter a mente fria nos permite a olhar com mais exatidão, e perceber que nem tudo poderá estar perdido. Aliás, estar em paz para consertar algo, se a intenção é sincera, mesmo que nada pareça, num primeiro momento, remediar, faz com que sinais apareçam em seu caminho possibilitando encontrar a melhor saída. Não que esses sinais não apareçam em outros estados de espírito, mas são mais perceptíveis. Às vezes, o conserto de tudo já está nas próprias mãos, mas pelo desespero, não temos capacidade de enxergar. Sagitário. Haverá a possibilidade de, nesta segunda-feira, você passar boa parte do seu tempo se lamuriando a respeito de como sua vida teria sido melhor se determinadas coisas tivessem ou não ocorrido. Uma coisa é certa, que é o fato de não poder voltar no tempo, e por isso, talvez seja importante pensar sobre o que tal postura contribui em sua vida. Se for para aprender com possíveis erros, de modo a corrigir sua postura no presente, legal. Caso contrário, apenas estará a deixar de viver o que o presente oferece por se manter preso ao passado. Vale lembrar que nem tudo o que julgamos como negativo que ocorreu no passado são assim completamente. Certamente, há coisas de seu presente, sejam materiais ou conhecimentos, que você apenas possui por causa de algo que aparentemente deu errado, e se não tivesse tido aquela experiência, não teria o que te orgulha de alguma forma. Portanto, deixe de se incomodar por nada e viva seu dia em plena tranquilidade. Capricórnio. Você poderá estar bem saudosista, se lembrando de situações maravilhosas do passado, mas que, devido a decisões equivocadas, sua vida tenha virado de tal forma que chegou no ponto ao que está hoje. Por mais que uma pessoa se sinta realizada em tudo, há sempre algo que ela acredita que poderia ter feito melhor, e que se pudesse voltar ao passado, faria diferente. Porém, por mais que venha a pensar, faça o possível para não exteriorizar tais decepções. Primeiro porque não dá para voltar no tempo para resolver o que ficou para trás, e em segundo lugar, se ficar evidente que é alguma frustração sua, talvez algumas pessoas não tão bem intencionadas venham a se aproveitar disso. Essas frustrações podem ser chamadas de calcanhar de Aquiles, folha de Siegfried ou cabelo de Sansão, ou seja, fraquezas que devem ser mantidas em segredo, pois, uma vez conhecida por outros, poderão ser exploradas. Pelo contrário, as utilize em seu favor. Você poderá oferecer conselhos em relação a isso a outros, para que não repitam, e será visto como sábio, mas evitando fazer menção de que não teve tal atitude no passado.
seria como agir igual a Quiron, o centauro imortal atingido pelo veneno letal da Hidra, que passou a se dedicar a cuidar da dor dos outros por ter noção do que era sofrer sem se curar. Aquário. Haverá certa tendência nesta segunda-feira a gastar seu tempo e energia em coisas que te dão até prazer, mas que sabe que não são duráveis. A questão aqui não é deixar de fazer, mas refletir se talvez não valha a pena se dedicar a algo que vai te dar satisfação mais duradoura, como um sonho. Às vezes, nem é necessário coisas de outro mundo, praticamente impossíveis, mas apenas se esforçar um pouquinho mais, para que o tenha realizado. Certos sonhos estão à nossa disposição, mas nós colocamos um muro gigantesco, passando a impressão de serem difíceis de conquistar. Conseguindo dar direcionamento para a realização deles, será natural que comecem a se manifestar, e isso por si só já te ser mais gratificante que qualquer outra atividade que utilizava para passar seu tempo. Peixes. Um enorme ponto de interrogação poderá representar você nesta segunda-feira, não tendo ideia sobre o que fazer para aproveitar seu dia de forma que te agrade, e por conta disso, não será surpresa se passar a se basear nas atividades que os outros estão a desempenhar, trazendo satisfação a eles. Utilizar como referencial é uma boa, mas não copiar. Se lembre que você não é o outro, e o que agrada a ele poderá não surtir o mesmo efeito em você, ou pior, repetir o que está fazendo apenas para se enturmar, mas, com o tempo, começar a sentir desconforto. Uma das piores coisas da vida é fazer algo que não se está com vontade, desejando fazer outra coisa. Em outras palavras, procure se dedicar ao que te traz satisfação. Não se foque tanto na forma, mas na essência, ou seja, não tente repetir atividades em que percebe que deixa os outros bem, mas procure se lembrar das coisas que goste de fazer que te deixem naquele mesmo estado. Afinal, se alguém estiver feliz pulando corda, você vai desejar estar feliz, não pular corda, e certamente há outros caminhos para atingir tal estado, variando de pessoa para pessoa. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.